Hello guys, welcome to our last class. Today we will be learning and reading about a Hawaii Natural History Odyssey. From the last class, I had asked you to do as homework page 358, exercise number 1, which you were supposed to tell me what was the connection between the numbers and the text. O que aqueles números estavam fazendo referência? Letter A, number 6. Qual era a referência desse número? The number of people allowed to participate in this experience. O número de pessoas que têm permissão, que podem participar dessa experiência. 40,000, 40 mil. What's the connection with this? That's the number of elephants that live in the park. 400, that's the number of species of birds. Okay? So take a look now at page 359. Vocês têm lá este texto. As soon as I show you here. Este texto aqui about the Hawaii in the United States. The Hawaii Natural History Odyssey. Vocês vão fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o áudio para vocês ouvirem a leitura desse texto. Se vocês tiverem qualquer dúvida com alguma palavra, peço para que vocês pausem o vídeo e aí vocês pesquisem as palavras, ou então vão sublinhando as palavras enquanto vocês ouvem, aí depois vocês pausam o vídeo e pesquisam aquelas palavras que vocês não conhecem no texto, ok? Então, fazendo isso, depois eu volto para a gente fazer algumas atividades sobre o texto. Então, let's listen about the text. United States, Hawaii. Hawaii Natural History Odyssey. Members of this expedition explore the exotic natural beauty of the Hawaii of old. Avoiding crowded beaches and high-rise hotels, they journey instead to the Big Island of Hawaii for 2 days in Volcanoes National Park to visit Kilauea Crater, one of the world's most active volcanoes. Kipukapuaulu, a densely forested bird sanctuary surrounded by recent lava flows, and the extensive lava flows, tidal pools, and historical sites along fabled Kona Coast. On Maui, they view the humpback whales in the Auau Channel. Visit the 10,023-foot high summit of Haleakala to explore the unique environment of this monstrous volcano. A hike through the rainforest. On Kauai, the oldest and most beautiful island in the Hawaiian archipelago, members hike through Waimea, the Grand Canyon of the Pacific. Photograph the variety of marine birds at Kilauea Lighthouse. Walk along the Napali Cliff Trail, and board a chartered helicopter for a flight along the island's spectacular coast. A naturalist accompanies each group. Okay guys, maybe some words that were in the text that you are not familiar with. Tidal is related to tide. The rise and fall of the sea that happens twice every day. Então é relacionado à maré. Tidal é algo então que age ou que é influenciado pela maré. Então a maré seria então maré subir, a maré descer. Algo que acontece 2 vezes por dia. A cliff is an area of high steep rocks beside the sea. Cliff é o que nós chamamos de penhasco. Uma área, então, de pedras altas que ficam à beira-mar. Então, é o que nós chamamos em português de penhasco. Então, é uma espécie de uma montanha grande, mas ela é feita de pedra e aí é bem perto do mar. So, I would like you to do this first exercise here, exercise number 4. Que vocês façam o seguinte. You are going to read people's likes and dislikes related to traveling. Where should these people go? Então, sobre todas as situações, Bhutan, Quebec, Zimbabwe, Hawaii.
As pessoas têm as situações dela aqui, vocês vão marcar ali um X. Qual dos lugares, qual dos destinos que nós lemos sobre aqui que esta pessoa deveria viajar, deveria visitar? Okay, so there are 4 people, each person will be visiting one of the places, okay? We'll be checking this in a second. So the first person says, I don't like to sleep in tents. Não gosto de dormir em barracas. Então, ó, Zimbábue aqui já está descartado. I love comfortable places where I can take a shower and rest after a long day of doing so many things. Um lugar onde eu possa tomar um banho e descansar depois de um dia que eu fiz várias coisas. Qual é o melhor destino para essa pessoa? What do you think? That will be Hawaii. So you can mark here X for Hawaii. Okay? Letter B. I love animals and nature. Se a pessoa ama os animais e a natureza, the best place to go is Zimbabwe. So here, this is the one. You can mark an X over here. Letter C. I like to visit places related to the Middle Ages. Lugares relacionados a Middle Age. What's the best place to go? Bhutan. So letter C you can put here. Marca o xizinho aqui em Bhutan. Letter D. I love extreme sports and spending time with local people to learn about their culture and habits. The best place to go is Quebec. So here, the second one. Okay, so now we move to page 360 and we should do exercise number 5. So please, page 360, exercise 5. What makes a tourist different from a traveler? Answer the following 5 questions to find out where you're a confirmed tourist or a true traveler. Você vai responder essas perguntas com todas elas e aí me dizendo. Aí ao final você vai descobrir se você é um turista ou você é uma pessoa que é um verdadeiro viajante. Então, responda todas as perguntas aqui. We will check them in a second. Bom, as respostas para essas perguntas eram todas pessoais, então não existe certo ou errado. Mas vamos ver aqui, eu vou acompanhar com vocês, pergunta por pergunta, e aí eu daria quais seriam as minhas respostas para elas, certo? Letter A. Before you visit a new destination, do you conduct research and make a list of things to see and then do, so that your time on vacation is well spent? Antes de você viajar para um lugar novo, você faz uma pesquisa e faz uma lista de coisas para se fazer ou para se ver e depois faz para que o seu tempo de férias seja bem gasto? Sim ou não? In my case, I would say yes. Talvez nem tudo saia como planejado, mas tento planejar. Once you return home from a trip, what's the first thing you do? Depois que você volta para casa de uma viagem, qual é a primeira coisa que você faz? Start planning your next trip, organize your photos and post them on Facebook. Spend a lot of time thinking about and remembering the trip you just took. Preparar a próxima viagem, postar fotos no Facebook ou passar um tempão pensando nas experiências que você teve? I would say this one for me. Letter C. When you get to downtime on vacation, you prefer to... Quando chega a hora das suas férias, o que você prefere fazer? Relax in the lounge of your hotel by reading a book or people watching? Relaxar lá no hotel, no salão do hotel,
ler um livro e ficar observando as pessoas. Wander the nearby streets no matter the weather conditions. Dar uma volta pelas cidades, pelas ruas ao redor do hotel, não importa como o clima esteja, chovendo, frio, calor, sol. Or take a nap in your room. O que você faz? Well, when I am traveling, what I do is this. Dou uns rolês pelas ruas para ver o que tem de legal ali. Se tem uma loja, se tem um restaurante, se tem um pub, se tem uma praça, se tem alguma coisa que seja legal, que vale a pena você entrar e conferir o que tem de legal lá. Letter D. On a guided tour, if things don't go according to the itinerary, what do you do? O que você faz se numa viagem com um guia, uma viagem guiada, se as coisas não acontecem conforme o itinerário o que foi planejado? Demand a refund for that portion of the trip. Exige um reembolso por aquilo não ter acontecido. Feel mildly annoyed, fica meio bravo. Just go with the flow. Vai com a maré ali. Se todo mundo tá curtindo, se foi legal, beleza, você também curte. What I would do would be the last one. Se foi legal, beleza. Não me importa se teve mudanças. When deciding where to travel next, do you choose a place or culture that is? Quando você vai escolher o seu próximo destino, você escolhe um lugar ou cultura que é o quê? As distant as possible from where you live, o mais distante possível de onde você mora. As different from your own lifestyle as possible, o mais diferente possível do seu estilo de vida. It doesn't matter how distant or different. Não importa o quão distante ou quão diferente a situação, o lugar é. Então, I would say the third one. Letter F. Think if you are a tourist or a traveler according to the score. Então, de acordo com o que você respondeu, vocês vão marcar aqui as respostas de vocês. Se você marcou aqui letters A, B, C, D and E, você vai marcar ali então para tourist or traveler, ok? Vocês marcam ali então e aí vão ver qual é o resultado. Vocês acham que vocês vão ser mais turistas ou mais um verdadeiro viajante? Ok? So moving on to the next part, the next exercise, page 361. Você tem aqui os resultados, vocês podem conferir depois. The interaction. Work in pairs, ask and answer questions according to the model. Vocês vão então se reunir com um colega da sua turma e aí vai fazer e responder essas perguntas de acordo com o modelo aqui, ó. Would you ever? Daí tem as experiências aqui, ó. Sing in a karaoke bar? Aí a pessoa responde, yes, I would sing in a karaoke bar if, se o quê? If it weren't crowded, se não tivesse lotado, não tivesse cheio. Or no, I wouldn't, because I sang in a karaoke bar and if I sang in a karaoke bar, people would run away. Então você vai perguntar aqui, ó, would you have a lion as a pet? Would you spend a week in the woods? E assim por diante. E aí o seu colega vai responder, yes, I would, no, I wouldn't, and why. Ok? Então eu quero que vocês pausem o vídeo e façam essa interação aqui. Right, guys, as homework to finish our class, I want you to do pages 361 and 62, exercise 1. Vocês têm lá o exercise 1, começando na page 361, terminando na 362, é o seguinte, vocês têm lá um modelo de um cartão postal. Então, as pessoas antes da internet fazer parte da vida delas, quando as pessoas viajavam, a maneira de comunicar com os amigos e com a família era através de cartões postais. Fui para Paris, foi lá, compra um cartão postal e manda pelo correio lá para um amigo ou para alguém da família. Aí o que a pessoa faz então? Coloca a data, coloca o endereço da pessoa para quem ele está mandando o cartão postal e aí escreve a mensagem lá, estou aqui em Paris, a cidade das luzes, é o lugar mais bonito que eu já estive na minha vida. Se você estivesse aqui,
você ia amar a Torre Eiffel e os museus. Tem muita coisa para ver e para fazer aqui. Estou ansioso para ir ao Museu do Louvre. Sinto falta de você, love, Carol. Então, mais ou menos isso. Vocês vão pegar, vocês vão criar, fazer um cartão postal. Vão pegar uma folha em branco, vão colar uma imagem da cidade ou do lugar que vocês gostariam de visitar, que vocês imaginam que vocês estariam visitando. Vão colocar aqui o endereço da pessoa, um amigo, alguém da família, para quem vocês mandariam esse cartão postal, e aí escrever uma mensagenzinha falando sobre como está lá, como está a sua viagem, o que você fez, o que você vai fazer. Tá gostando? Não tá? E aí se despede do seu amigo, ok? This is your homework. I want you to do it. Thanks for watching the video. I will see you in the next one. Bye bye.